Você está prestes a descobrir uma das histórias mais inacreditáveis e impactantes dos bastidores do Palmeiras nos últimos tempos. Uma negociação que poderia ter mudado totalmente o meio de campo alviverde, que foi feita em silêncio, longe das câmeras, e que só veio à tona agora, às vésperas de um dos maiores confrontos da história do clube. Se você é palmeirense, se você ama futebol e se interessa pelos bastidores que ninguém conta, então pare tudo o que estiver fazendo, aumente o volume e preste muita atenção. Mas antes de te contar todos os detalhes dessa negociação que sacudiu os bastidores do Palmeiras e pode impactar diretamente o Super Mundial, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like para não perder absolutamente nada do que está acontecendo dentro e fora do Allianz Parque. Aqui a gente traz tudo com exclusividade, com profundidade e com aquele suspense que você já conhece. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Imagine um jovem talento brasileiro, revelado pelo Vasco da Gama, que chamou a atenção da Europa e foi contratado por nada menos que o Chelsea, uma das maiores potências do futebol mundial. Agora, imagine esse mesmo jogador sendo negociado com o Palmeiras em um momento estratégico, quando ninguém esperava, quando tudo indicava que o elenco já estava fechado. Pois é, isso aconteceu. E a verdade só veio à tona agora. Estamos falando de Andrei Santos. Um nome que talvez você já tenha ouvido, mas não com o peso que ele merece. O garoto foi um dos maiores destaques do futebol brasileiro de base nos últimos anos. Capitão da seleção sub-20, liderança nata, volante com qualidade técnica e força física. Daqueles jogadores modernos, que cobrem o campo todo, marcam, constroem e finalizam. E sim, o Palmeiras foi atrás dele. E foi a fundo. A história que poucos sabem é que, no início de 2023, Andrei ainda precisava de pontos para obter o visto de trabalho na Inglaterra. O Chelsea, sabendo disso, decidiu emprestá-lo por um curto período. E quem apareceu com tudo foi o Palmeiras. As conversas foram reais. Não foi especulação. Houve, sim, um acerto encaminhado para que Andrei viesse vestir o manto alviverde. Estava tudo praticamente certo. Os detalhes estavam alinhados. A expectativa era enorme nos bastidores da academia de futebol. A torcida não fazia ideia, mas a diretoria estava trabalhando silenciosamente para trazer um reforço de peso. Uma joia internacional, antes mesmo dele se firmar na Europa. Mas aí, algo mudou. Algo inesperado aconteceu. O Chelsea, de última hora, voltou atrás em pontos cruciais do acordo. A diretoria dos Blues impôs novas exigências, cláusulas que não estavam no combinado inicial. E foi nesse momento que o Palmeiras bateu o pé. A diretoria do Verdão não aceitou ser refém das mudanças de última hora. Com ética e responsabilidade financeira, o clube desistiu da negociação. Um movimento que muitos consideraram sábio, mas que agora, em retrospectiva, pode gerar discussões acaloradas. Porque Andrei Santos está de volta ao radar. E com força total. Depois de ser emprestado ao Vasco por um breve período e passar por experiências no Nottingham Forest e no Strasbourg da França, o jovem voltou ao Chelsea. E mesmo tendo jogado apenas uma partida oficial pelo clube inglês, justamente no Mundial de Clubes, ele está novamente no centro das atenções. Especialmente agora que o Chelsea perdeu Caicedo, seu principal volante, suspenso para a partida decisiva contra o, adivinha quem? Sim, o Palmeiras. E aí o roteiro fica ainda mais surreal. Andrei Santos, que quase vestiu a camisa do Palmeiras, pode ser justamente o algoz do Verdão no Super Mundial. O garoto que esteve por um fio de ser reforço da equipe de Abel Ferreira agora pode ser o substituto direto de Caicedo na semifinal do torneio mais importante do planeta. O volante brasileiro pode ganhar a titularidade em um dos jogos mais esperados da temporada. E se fizer uma grande atuação contra o Palmeiras, a torcida com certeza vai se perguntar: e se ele tivesse vindo? Essa é a pergunta que está no ar. E se? E se o Palmeiras tivesse aceitado as exigências do Chelsea? E se Andrei tivesse chegado ao Verdão, jogado o Paulistão, a Libertadores, o Brasileirão, e agora estivesse defendendo o escudo ao invés de enfrentá-lo? A diretoria agiu com prudência? Ou deixou passar uma oportunidade única? Fontes internas apontam que, após esse episódio, o nome de Andrei voltou à pauta no clube. Sim, há um burburinho nos corredores do Palmeiras indicando que, caso o jogador não seja aproveitado pelo técnico Enzo Maresca após o Mundial, o Verdão pode tentar reabrir conversas com o Chelsea. Desta vez com mais força. Afinal, se o garoto entrar em campo contra o Verdão e mostrar que está pronto para grandes desafios,
o interesse pode virar necessidade. Abel Ferreira, inclusive, sempre deixou claro que valoriza jogadores jovens, com capacidade de evolução e espírito competitivo. E se há algo que Andrei Santos tem, é isso: técnica, intensidade, personalidade e uma mentalidade de vencedor. Ele foi capitão de base da seleção, liderou grupos mesmo sendo o mais novo em campo. Seria, sem dúvida, um encaixe quase perfeito no sistema de jogo palmeirense. A questão que fica agora é: será que o Palmeiras ainda tem cartas na manga? Será que a diretoria vai surpreender e tentar Andrei novamente no próximo mercado? Ou será que essa chance já passou? Tudo pode depender da atuação dele contra o próprio Palmeiras. Um cenário irônico, imprevisível, quase cinematográfico, e que pode gerar consequências reais no planejamento do clube para os próximos meses. A torcida está dividida. Tem gente que acha que o Palmeiras fez certo em não ceder às pressões do Chelsea. Outros acreditam que deveríamos ter apostado e trazido o garoto, mesmo com as exigências. Afinal, estamos falando de um talento raro, que já chamou a atenção da Europa e ainda é sub-21. É difícil encontrar esse tipo de jogador à disposição no mercado. Enquanto isso, o jogo se aproxima. Palmeiras e Chelsea. Brasileiros e ingleses. Uma semifinal de proporções gigantescas. E no centro disso tudo, um nome que poderia ter sido verde, mas pode agora ser obstáculo entre o Verdão e a glória. Andrei Santos. E aí, torcedor, você acha que o Palmeiras deveria tentar novamente a contratação do Andrei? Acredita que a diretoria errou ao recuar da negociação? Ou fez o certo ao manter a firmeza diante das mudanças do Chelsea? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que a torcida pensa. E claro, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, está esperando o quê? Se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações e fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do Palmeiras. Aqui a gente traz informação com seriedade, análise com profundidade e histórias que ninguém mais revela. Nos vemos no próximo vídeo. E que venha o Super Mundial!